A parte da Deep Web que não deveríamos ver. Vou supor que todos vocês sabem sobre a Deep Web. Bem, o que ouviram é verdade. Não é um bom lugar. Enquanto algumas pessoas estão lá para conseguir drogas ou armas, ou mesmo por mera curiosidade, outras, bem, elas não estão fazendo nada de bom. Mas não estou aqui para falar sobre esses tipos estranhos. Estou aqui para falar sobre o que está além desse ponto. A parte mais críptica e inexplicável da internet. A parte que ninguém deveria ver. Houve um infográfico que surgiu há algum tempo, não tenho certeza quando. Os 8 níveis da internet, talvez vocês tenham achado interessante como era, mas é pura bobagem. Sinto muito, mas falsi polimérico e derivação dourada não significam nada. E o sistema primar, eu suponho que alguém seja fã de Varamir. Não há mecânica quântica envolvida aqui. No entanto, isso não significa que tenha sido um lugar fácil de encontrar. Agora, não vou começar a dizer como chegar lá. É improvável que vocês consigam. Mesmo que conseguissem, não estou me gabando aqui. Eu simplesmente não tinha uma vida fora disso. Fui avisado, é claro. Todo mundo me disse que não ia gostar do que veria, que nem entenderia. Agora estou passando esse aviso para vocês. Não tentem procurar por isso. Não há um nome oficial para esse lugar, ou pelo menos eu não vi um. Havia rumores, no entanto. Eles variavam desde uma sala de bate-papo da Illuminati até uma cela virtual para uma inteligência artificial experimental que saiu do controle. Na realidade, é muito pior. Depois de um longo e doloroso processo de quebrar firewalls e criptografias, resolver enigmas filosóficos bizarros e seguir links ocultos, fui finalmente direcionado para uma página em branco com uma linha de texto e uma caixa de texto abaixo. Queer Curious. Latim para o que você procura. Lembro de ter ficado surpreso, mas, olhando em retrospecto, não sei o que esperava. Vou admitir que fiquei um pouco perplexo aqui, em parte porque não sabia a resposta para essa pergunta. Eu não tinha um objetivo. Só queria ver se conseguia. Tentei algumas respostas genéricas. No começo, digitei verdade e iluminação, sabe, Matrix, coisas assim. Nada aconteceu. Tentei várias respostas, mas nenhuma delas funcionou. Estava ficando frustrado nesse ponto. Talvez aquilo fosse uma piada. Talvez eu não tivesse descoberto nada. Se ao menos tivesse tentado algo fora do comum. Não sei de onde veio isso ou porque achei que funcionaria, mas digitei o que também me procura. Agora, olhando para trás, isso poderia ter sido uma inteligência artificial. Para minha surpresa, a página ficou em branco. Totalmente em branco. Eu esperei. Depois de cerca de 5 minutos, fui direcionado para o que parecia ser um fórum. Não, nem isso. Era mais básico. Apenas uma lista de links em um fundo amarelo acastanhado. Os links em si eram indecifráveis, apenas sequências aparentemente aleatórias de caracteres, símbolos e letras. Muitos deles eu nunca tinha visto antes. Parecia quase uma linguagem alienígena, apenas um código que eu não entendia. Nesse ponto, as expectativas estavam no limite. Cada link era um tiro no escuro. Cliquei no primeiro. Carregou um feed ao vivo do que pareciam ser as catacumbas de Paris. Assisti por um tempo, mas no final não aconteceu nada de especial. Passei para o próximo link. Era um vídeo tremido em um ambiente escuro, mas consegui ver homens em trajes táticos. Estavam em uma casa, abrindo portas e vasculhando cada cômodo. Eventualmente, chutaram uma porta para revelar uma criatura alta e humanoides com pele escamosa. Estava roendo um braço desmembrado. Tentaram atirar nele, mas ele escapou pela janela. O vídeo parou ali. Bem, fiquei perplexo. O que diabos era isso? Parecia tão real que não poderia ser filmagem não lançada. Fiquei oficialmente intrigado. Talvez isso valesse os meses de dores de cabeça e olhos vermelhos afinal. Eu não conseguia parar agora. Comecei a explorar a lista de links. A cada clique, as coisas ficavam cada vez mais bizarras e perturbadoras. Tropecei em um documento chamado Projeto Paragon, detalhando experimentos com humanos que levariam a níveis sobre-humanos de força e resistência. Parecia um sucesso aparente. Tinha até documentos sobre anomalias do espaço-tempo, falhas na realidade e supostas imagens de dimensões alternativas. Havia explicações detalhadas sobre a Área 51, o Triângulo das Bermudas, assassinatos, desaparecimentos e a verdadeira natureza do Santo Graal. Um dos mais perturbadores era um documento que se referia a uma bomba que poderia destruir o mundo, uma bomba 720 mil vezes mais poderosa do que a lançada em Hiroshima. Eu não quero saber por que precisaríamos disso. Encontrei planos de contingência para diferentes tipos de apocalipses, inverno nuclear, armas biológicas e surtos virais. Alguns dos mais peculiares eram chamados de anomalia na Fossa das Marianas, o homem estranho no 15º andar e um simplesmente chamado de apagão, registros recuperados de expedições de caça Skinwalkers, transcrições do 911 de residentes de uma cidade no Texas que desapareceu em 1977, e até os diários das pessoas envolvidas no incidente de J. Pés. Eles não ficaram insanos por causa da neve. Passei horas lá, olhando páginas e páginas de coisas que eu sentia que não deveria ver. Encontrei um trailer de um filme mudo feito em 1910, um filme que fez as pessoas arrancarem os olhos depois de assistir e quase destruiu toda a indústria. Havia uma transmissão ao vivo de um homem encapuzado sentado na frente de uma câmera, com a cabeça baixa.
Eventualmente, ele levantou a cabeça, mesmo que não tivesse boca. Um bolar gutural profundo saiu dos meus alto-falantes. De alguma forma, eu sabia que vinha dele. Não fiquei por perto para ouvir. Havia conjuntos obscuros de guias passo a passo que envolviam coisas como cortar seus membros e costurarem um cadáver, realizar incantações religiosas no meio da floresta da Sibéria e ir a coordenadas que abrigavam anjos caídos cativos. Não estava claro que qualquer um desses deveria alcançar. Havia também um clipe de 20 segundos intitulado A Futilidade dos Vivos. Eu não assisti. Foi então que percebi que não havia como mesmo o governo mais organizado ter controle total disso. Uma das coisas mais assustadoras sobre toda essa experiência foi que eu não encontrei um fim para a lista, não importava o quanto eu rolasse para baixo. Eu acho que tive um colapso e acabei desmaiando eventualmente, porque acordei no chão do meu quarto no meio da noite. Olhei para a tela do meu computador e vi um vídeo em loop de um monstro semelhante a um caranguejo gigante destruindo uma ilha costeira. Desliguei aquilo. Fiquei lá parado por um longo tempo desta vez. Não conseguia compreender o que estava vendo, e não acho que queria saber. Não tenho certeza por que continuei. Meu cérebro gritava para que eu levasse meu computador para o quintal e o destruísse em pedaços. Mas eu não o fiz. Notei algo que não tinha visto antes, uma pequena mensagem no canto inferior esquerdo da tela. Não sei se ela estava sempre ali ou não. Era difícil de ler, então tive que apertar os olhos mais. Em latim, estava escrito "Você está satisfeito?". Havia duas opções embaixo, sim e não. Agora eu sabia a resposta para essa pergunta. Inferno, não. Eu não estava satisfeito, estava horrorizado e marcado para o resto da vida. Mas eu não deveria ter clicado em não. Se eu tivesse apenas clicado em sim, teria me tirado daquele lugar maldito, de volta ao conforto e à sanidade. Mesmo agora, não consigo explicar por que cliquei em não, mas quando cliquei, a página pareceu se atualizar. Ainda era a mesma configuração básica, mas agora havia apenas 4 links. Desta vez, não havia números ou caracteres reconhecíveis. Na verdade, não parecia nada que pudesse vir deste mundo, apenas uma coleção de símbolos extremamente rudimentares que não tinham nenhum padrão ou direção aparente. Cliquei no primeiro link,